Na mensagem da manhã de hoje, eu preguei a primeira de duas mensagens sobre esse mesmo texto, que vou ler agora, de João capítulo 6, versículos 12 e 13. Pela manhã, eu preguei a primeira mensagem, e você vai poder olhar depois aí na página do Facebook, do YouTube, ou você que está assistindo, porque esta mensagem também está sendo colocada ou lá no meu canal. Há uma outra mensagem que antecedeu a esta, de mesmo título, e você vai poder acompanhar, se você começa por essa agora, depois assistindo também, recebendo a palavra de Deus naquela primeira mensagem. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículos 12 e 13, está escrito assim, a respeito da grande multiplicação de pães e peixes, o milagre que o Senhor Jesus produziu. Sendo relatado agora pelo evangelista João, ele escreve: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Na mensagem primeira que eu preguei sobre esse texto, ela faz a abordagem do primeiro aspecto do ensino de Jesus através desta experiência vivida ali com os discípulos e toda aquela multidão. Na mensagem anterior, eu abordei o aspecto do ensino moral implícito nesse texto. Agora eu vou pregar a segunda mensagem para apresentar a revelação do Senhor sobre o outro aspecto ensinado por Jesus aqui, e que é um aspecto profético. E agora então eu vou pregar a segunda mensagem para apresentar a revelação do Senhor sobre o outro aspecto ensinado por Jesus aqui, e que tem um aspecto profético. O evangelista João, ele está descrevendo o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e diferentemente dos demais evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, o evangelista João, ele é mais detalhista. Sobre o contexto, nós vimos que Jesus, ele estava num lugar ermo, um lugar deserto, sem casa, sem povoado por perto, e ainda assim havia uma multidão lá. Uma multidão foi até ele para aprender dele, esperando receber um favor sobrenatural de Deus, visto que Jesus operava muitos milagres, Jesus realizava muitos prodígios. Era uma turba de milhares de pessoas. O texto diz que só de homens era perto de 5.000, fora as mulheres, as crianças que devem ter ido com eles, e que naquele contexto de sociedade, naquela cultura, mulheres e crianças não eram contados. Relatando o ocorrido, o apóstolo João faz questão de detalhar o evento e registra uma informação importante que os demais evangelistas não fizeram. Jesus não deixou que nada fosse desperdiçado. Ele mandou que pedaços que sobraram, ele disse, para que nada se perca. Para que nada se perca. Há um aspecto profético nesta atitude do Senhor Jesus, e nós descobrimos isso porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela por si só se explica para aquele que se dedica a estudá-la, para aquele que se dedica a conhecer Deus, ter intimidade com Deus a partir da sua palavra sagrada. Pensemos os pedaços como sendo as várias situações do histórico das nossas vidas em particular. As várias situações da nossa vida que Deus usou para construir o nosso caráter
e também para dar forma ao propósito particular, ao ministério que Ele escolheu para cada um de nós. Veja que as pessoas que acorreram a Jesus eram pessoas dentre as pobres da sociedade. Eu disse isso na outra mensagem, não foram pessoas que eram mais privilegiadas, não eram pessoas que dispunham de mais recursos. Esses não buscavam Jesus em público, não iam até Jesus quando ele estava em lugares desérticos, distantes. Eles não iam ao encontro de Jesus, eles o convidavam para os seus banquetes. Para encontrar Jesus com os ricos em suas casas, em festas. Você vê, inclusive, que há um determinado momento em que Jesus é criticado, questionado, melhor dizendo, porque ele comia com publicanos, com pecadores, aquelas pessoas mais abastadas dentro da sociedade e que enriqueceram, amealhando recursos, amealhando riquezas em detrimento da pobreza dos outros. Aquelas pessoas que foram a Jesus eram as despedaçadas da sociedade. Eram aquelas desprovidas da sociedade. Eram pessoas que estavam oprimidas por opressão política. Elas eram do povo que estava subjugado ao Império Romano. Elas eram pessoas desprovidas de dignidade. Elas eram pessoas desprovidas da cidadania na sua essência. Eram pessoas que eram exploradas pelos religiosos do seu tempo, aos quais o Senhor Jesus chamou de hipócritas, que impunham sobre o povo a exigência da lei que eles não cumpriam. Aquelas pessoas que foram a Jesus não eram das pessoas mais privilegiadas, não, eram aquelas que se sentiam um caco. Uma vez Jesus está entrando numa cidade e há um homem que tinha muita riqueza. Ele era um cobrador de impostos. Ele tinha muito recurso material, ele tinha dinheiro. Mas ele sentia um caco. Porque ele era rejeitado pelas pessoas. Porque ele, sendo judeu, ele cobrava impostos dos judeus para Roma. E Jesus, quando chega ali, ele, além de ser malquisto pelos seus concidadãos, por ser cobrador de impostos para Roma, ele era de baixa estatura, ele era pequenininho. Talvez ele fosse um anão. A palavra de Deus diz que ele era de baixa estatura. Tanto que para ver Jesus, ele precisou subir em uma árvore. E quando chegando ali, passando por ele na árvore, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque é na tua casa que eu vou repousar hoje. Vê que coisa, né? Jesus se oferece para dormir na casa do sujeito. Foi convidado, não. Mas por que Jesus faz isso? Porque, sendo Deus encarnado, ele conheceu o coração de Zaqueu. Ele sabia da ansiedade do coração de Zaqueu. Zaqueu não estava desejoso por ter mais riqueza. Zaqueu estava desejoso por se sentir completo. Ele tinha dinheiro. Ele tinha prestígio junto a que eram maiores do que ele. Mas ele não tinha relacionamento com os seus concidadãos, com seus vizinhos. E ele era vazio de Deus. Amados, aquelas pessoas que foram ter com Jesus, eram pessoas que cada uma em sua realidade estava vivendo como um caco, em pedaços. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se encaixa perfeitamente com o que eu estou afirmando aqui. Porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até aquelas que fizeram alguém se sentir um caco.
até aquelas que tornaram a pessoa, fazendo-a sentir-se despedaçada. O ensino profético do Senhor Jesus aqui, queridos, é que o Senhor valoriza o que muita gente despreza. Por isso é certo afirmar que Deus não despreza os pedaços, como está escrito que Ele usa coisas aparentemente insignificantes para fazer coisas grandes em nós e por meio de nós. Ele não despreza os pedaços. Ele disse: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu não desprezo nenhum, por mais que seja só um pedaço. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, é outra parábola. E Jesus diz, outra parábola, e o evangelista diz, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Quando, tendo sofrido uma perda, um fracasso, uma tragédia, costuma-se dizer que se está em frangalhos, com a vida em pedaços. A minha vida está... estou despedaçado. Você já ouviu isso? Quem sabe você mesmo já falou, quem sabe é assim que você está sentindo agora. Nesta fase, muita gente sente que não vale muita coisa. Sentem-se desprezados, abandonados, rejeitados, sem valor, como um vaso que foi quebrado e ninguém mais quer, porque está rachado, quebrado, ou o que sobrou foram só os pedaços. Quem quer os pedaços de um vaso quebrado? Antes eu era alguém assim, eu era assado, eu representava isso, eu representava aquilo, as pessoas me convidavam, eu tinha relacionamentos, mas porque isto aconteceu, agora eu estou em pedaços. Quem quer algo em pedaços? No texto de Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6, Deus manda o profeta fazer todos saberem que ele recolhe os pedaços para construir aquilo que ninguém mais quer, ou que ninguém mais valoriza, como um vaso defeituoso que precisa ser refeito. Ele mandou o profeta escrever a palavra do Senhor, diz o texto, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E por que Deus manda Jeremias ter essa experiência lá na casa do oleiro? Porque ele tem uma palavra a dar para o povo, uma palavra profética, para dar ao povo que estava destruído, porque os seus pecados os conduziram ao afastamento de Deus, e o diabo veio com os inimigos e destruiu aquele povo como nação. Eles estão agora dominados por um povo inimigo, muitos morreram, casas foram queimadas, propriedades foram tomadas, destruídas, colheitas foram roubadas. E Deus agora está dizendo: vocês estão caco agora, né? Vocês quiseram ficar por conta de vocês, eu lhes dei livre-arbítrio, vocês não quiseram me ouvir, vocês me desrespeitaram, vocês me desonraram, vocês pecaram contra a minha santidade, e por isso vocês ficaram por sua própria conta, e agora vocês estão experimentando aí a tragédia, né? A destruição, a consequência dos seus pecados. Pois saibam que, embora vocês estejam em pedaços, eu não os desprezo.
Ei, Deus não despreza os pedaços. O Senhor é capaz de transformar, queridos, um mendigo em um príncipe. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7 e 8 está escrito: o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deus não despreza o pedaço. Deus não despreza o quebrado. Não importa se você viveu uma realidade de vida em tendo se afastado de Deus. Um dia você era um crente, um dia você era alguém que estava no altar, você louvava ao Senhor, você servia ao Senhor no ministério, mas veio o pecado, arrebatou você, você se deixou levar pela vaidade. Hoje você está em pedaços. O Senhor não te despreza, ainda que todos mais não te valorizem, porque você está em pedaços. O Senhor transforma um farrapo humano num grande evangelista. Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20. O evangelista relata o encontro de Jesus com o gadareno. Jesus atravessa o mar da Galileia, ele chega no lugar chamado Gadara. E quando ele põe o pé em terra, que ele sai do barco, há um endemoniado que tem tantos demônios que ele vivia escondido e morando no cemitério, nos sepulcros. Certa feita amarraram ele com correntes e ele quebrou as correntes. E os demônios nele o levavam a se sentir um miserável. Quando ele estava na sua consciência, se vendo naquela realidade, agora ele não está mais dentro da sua casa, ele não está no convívio dos seus, ele não tem mais os amigos, ele agora é um endemoniado, alguém agressivo, alguém violento, que as pessoas não querem. Ele se dá por conta, os demônios deixam a mente dele livre, e ele se vê no cemitério. Então ele pega cacos, ele se fere. Por quê? Porque ele se sente um lixo humano. Tem muita gente hoje que vivendo um momento, uma realidade difícil, problemática, em crise, está pegando uma faca, está pegando um gilete e está se ferindo e se cortando. Ei, você está fazendo isso porque você já acreditou nessa voz que parece ser o teu pensamento, dizer que você não vale nada, não há mais nada de bom para você, você não tem mais nada a esperar, a vida acabou para você. E você se fere, você se mutila, porque você se sente um pedaço. Quando Jesus põe o pé na terra seca, aquele endemoniado, ele vem endemoniado. E os demônios são expulsos daquele homem. Jesus dá ordem, eles saem. Entram numa vara de porcos que se precipitam na água e morrem. E aquele homem agora está livre, ele está liberto. E quando Jesus então volta para o barco, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aquele gadareno, agora livre daqueles demônios, o que ele quer? Ele quer ficar com Jesus, porque Jesus o amou. Jesus foi lá por causa dele. Jesus se importou com ele. Jesus libertou. Ele quer andar com Jesus agora. Quem é que ele tem? Ele não tem mais ninguém. Todos o abandonaram. Possivelmente as propriedades que ele tivesse passaram para alguém da família. Se fossem dias como de hoje, talvez ele tivesse sido alvo de uma ação judicial para impedi-lo de ter possibilidade de administrar os seus próprios bens, ter sido interditado pela justiça. E agora, para quem ele vai voltar? Ele não confia em mais ninguém. Todos o abandonaram, todos o rejeitaram.
Ele quer seguir Jesus. E diz o texto: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aquele que era um caco, aquele que era um pedaço desprezado, aquele que ninguém está perto, aquele que era o endemoniado, agora volta, ele está lúcido, ele está são. Suas roupas são em frangalhos, roupa de mendigo, talvez até nu estivesse. Talvez ele se aproxime, não, calma, está tudo bem, poderia me arrumar uma roupa? Eu estou com essas folhas aqui, mas ó, pode ficar tranquilo, eu estou bem, não estou endemoniado não. Você pode deixar até aí, não tem problema, precisa deixar perto. Ele pede uma roupa, e ele chega agora junto dos seus familiares que se assustam vendo ele chegar. Ele diz: graça e paz, está tudo bem? Ó, calma, qual sou eu? Tem demônio aqui não, eu estou livre. Eu tive um encontro com o Salvador, o Messias, o prometido por Deus, pelos profetas. Lembra dele? Ele me libertou. E agora eu estou livre, aleluia. Eu queria seguir com ele, sabe? Mas ele disse para mim: não, volta lá e fala para os seus familiares o que foi que Deus fez na tua vida. E a palavra de Deus diz que aquele mendigo, aquele farrapo humano, foi transformado pelo Senhor num extraordinário evangelista, porque ele não foi pregar só para os seus, ele prega o evangelho para as 10 cidades que compunham aquela região. Ele vai pregar em Decápolis, nas 10 cidades. Amados, Deus não despreza os pedaços, porque eles são a matéria-prima que Ele usa para realizar a sua obra transformadora. Quem seria melhor do que um ex-usuário de drogas? Quem seria melhor do que um ex-adicto de álcool, agora convertido, cheio do Espírito Santo, para ajudar outro dependente químico que deseja desesperadamente mudar de vida? E quem sabe já não acreditando mais na possibilidade, porque ouve os médicos dizerem: não tem cura, isso aí é o resto da vida, não tem cura, só tem tratamento. Quem melhor do que alguém que, vivendo a tragédia da enfermidade, permanecendo fiel e confiante no Senhor, para testemunhar da paz que só pode ser experimentada se estiver em Cristo Jesus? Eu estou vivendo aqui esse câncer, está vendo? Eu perdi o cabelo por causa do tratamento que eu estou fazendo. Os médicos dizem que não há muita esperança, mas eu quero dizer para você que eu estou em paz, porque se eu morrer, eu vou viver no céu com o Senhor. Mas enquanto eu estiver, enquanto eu estou aqui, eu preciso dizer para você: entrega a tua vida para Jesus, só vale a pena com Ele. Quem melhor do que alguém que antes servia a demônios, que se faziam passar por anjo de luz e viveu escravizado por aquelas entidades e foi liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo, para falar da maravilhosa graça libertadora e do poder supremo do Senhor Jesus para aqueles que estão cativos e sendo enganados por espíritos corruptores, espíritos que ameaçam. Quando começava a servi-los, parecia que eles eram anjos de luz, só querem fazer o bem. Mas à medida que foram sendo servidos, foram mostrando a sua real face. São demônios. E há muitos que hoje estão escravizados e têm medo de sair porque são ameaçados. Se você nos deixar e parar de nos servir, se você não for mais nosso cavalo, nosso aparelho, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com você, com tua mulher, com teu filho. E há muitos que estão escravizados no medo. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder. Esses espíritos imundos, eles têm poder, mas só o Senhor Jesus tem
todo o poder, e eles não podem contra quem o Senhor quer guardar. Você pode olhar para si mesmo agora e o que vem à tua mente são os pensamentos insuflados por demônios dizendo que você não vale mais nada, porque agora você é só um caco. Mas ouça o que diz Davi, o rei, que também viveu o mesmo que você agora e superou, porque ele creu e se submeteu ao Senhor Deus Todo-Poderoso. No Salmo 51, versículo 17. Por ter vivido essa realidade com a autoridade de quem viveu, ele então escreve: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você sabe o que é um coração quebrantado? Sabe o que é um coração contrito? É como um jarro que caiu das mãos de alguém e espatifou no chão. E tudo que existe agora é um monte de pedaços. Davi está dizendo, por experiência própria, a um coração bem quebrado e contrito, o Senhor, o Deus vivo, não desprezará. Meu amado e minha amada, você pode estar só um caco e ninguém parecer querer você, mas o Senhor Jesus te quer. Ele morreu na cruz para resgatar você e te fazer inteiro. Ele morreu naquela cruz para que você seja tornado uma nova criatura. Não importando o que você tenha sido e o que tenha sido o motivo que te levou agora a estar assim, um caco. Apenas um pedaço desprezado, desprezível aos olhos de muitos. Não importa se foram as drogas, a tragédia, a desesperança, a decepção, a promiscuidade, a prostituição, o adultério, a prostituição, o que quer que seja. O Senhor não despreza, mesmo que você agora seja apenas um pedaço. Algo extraordinário ainda aqui é que o Senhor deu uma ordem: recolham-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 12. Sabe qual é a referência profética disto? É a igreja de Jesus. Sabe qual é o lugar daqueles que estão em pedaços que ninguém mais quer? E que Jesus quer? A palavra do Senhor diz assim: Deus faz com que até o solitário ande em família. E sabe que família é essa? A igreja de Jesus Cristo. Ela é o lugar onde o Senhor recolhe os pedaços. Você está olhando para alguém que foi só um pedaço. Aqui tem vários que foram só pedaços, que o Senhor recolheu. E hoje somos uma igreja chamada Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo. Aqui você não encontra ninguém inteiro. Aqui você não encontra ninguém perfeito. Sabe o que você encontra aqui, a começar de mim? Pedaços que foram rejeitados, pedaços que foram desconsiderados, aqueles que eram pedaços para o mundo, para muitos, e que o Senhor recolheu, tratou, e hoje estamos aqui como o corpo de Cristo, reunido, cada pedacinho, compondo esta beleza que é a igreja do Senhor. Há um lugar para você que é só pedaço. Há um lugar para você que se sente apenas um farrapo. Há um lugar para você que está se sentindo apenas um caco. E esse lugar é a igreja de Jesus. Ele te espera
Ele te abraça, Ele te recebe, Ele não te rejeita. E Ele me manda hoje, e a esta igreja, dizer para você que nós estamos prontos para recolher você, pedaço, para que você venha fazer parte, estando no cesto, que é a igreja de Jesus. Eu estou falando com algum pedaço aqui hoje? Tem alguém aí se sentindo assim um pedaço? Alguém que investiu expectativa, amor, tudo, e foi traído, traída, abandonado, abandonada, e por causa disso se sente agora sem valor. Abusaram de você lá fora no pecado, e agora você se sente só um pedaço. Você entregou a tua virgindade para alguém que parecia te amar. Você teve um filho com essa pessoa, mas ela te deixou, te abandonou, deixou essa criança, trocou você por uma outra, trocou você por um outro, e você agora se sente assim, um pedaço largado, uma sobra. O Senhor não dispensa, o Senhor não despreza as sobras. Você não é uma sobra para o Senhor. Você é alguém tão importante que o Pai te amou mesmo quando você estava lá se sujeitando a viver aquelas coisas que fizeram de você um pedaço, um resto. Mesmo antes de você existir, Ele enviou seu próprio Filho Jesus Cristo a esta terra, que morreu naquela cruz do Calvário, para te dar salvação, para te dar vida nova, para de um pedaço, de uma sobra rejeitada, transformar você em alguém novo, em uma nova criatura. Ele não despreza nem mesmo a experiência ruim que você viveu lá no pecado. Sabe por quê? Porque você terá autoridade moral e espiritual para dizer: eu fui assim, ninguém mais me queria, eu era um pedaço, eu era uma sobra, rejeitada, até eu me rejeitava, mas o Senhor me amou, Ele me mostrou que apesar disso, eu tinha valor, eu entreguei minha vida para Ele, e Ele transformou a minha vida, Ele transformou o meu futuro. E eu estou agora aqui para dizer para você: Ele também não despreza você. Tem alguém aí que se sente um pedaço? Está chorando? Se é de emoção, porque Deus está falando ao teu coração, porque o Espírito Santo está agora tocando você, essa palavra de Deus é para você. Ele tem feito você entender que é contigo, porque Ele te ama, Ele tem cuidado de você. Ele fez o evangelista João detalhar, como os outros evangelistas não fizeram, para que soubéssemos que o pão era de cevada, era o pão dos pobres, que os peixes eram peixinhos, não eram peixes, que aqueles que estavam lá eram aqueles que eram pedaços da sociedade, pedaços na sociedade, e o Senhor se importou com eles a ponto de alimentá-los, e ensinou a eles, a mim e a você, que não é para desprezar pedaços. Por isso que a igreja de Jesus não despreza você.
Por isso que nós dizemos: venha do jeito que você está, não para continuar sendo como você está, porque o Senhor quer fazer uma obra de transformação na tua vida. Ele quer que você deixe de ser quem você é, para ser uma nova criatura, remido, lavado no sangue de Jesus, perdoado e transformado para filho de Deus, filha de Deus. Você está afastado do Evangelho de Jesus? Você trocou Jesus no mundo. Você trocou a igreja de Cristo pelo mundo. E lá você experimentou ser usado como um chiclete que perdeu o gosto. Então é jogado fora como apenas um pedaço de goma que não tem mais sabor, então descarta. Você sente vergonha? E por isso você não tem ido à igreja, não voltou à igreja. Você olha para si e diz: como é que eu vou voltar agora? Eu vou voltar para Deus um pedaço? Primeiro eu preciso recompor minha vida. Não faça isso. Isso é um engano de Satanás. Ele quer que você continue nessa realidade, porque ele nunca vai deixar você voltar. Você não vai conseguir primeiro se ajeitar e se consertar para então voltar para a igreja. É isto que o diabo quer que você acredite, mas isso é mentira. Deus quer você assim como você está, para ser transformado em algo novo. Ele quer o limão azedo, amargo, ácido, para fazer uma limonada, para fazer uma torta de limão, ou para fazer um soufflé. Ele quer transformar você. Pare de se cortar, pare de se mutilar. Abra a tua boca agora onde você está. Diga: Pai, obrigado porque o Senhor usou este teu servo para ser profeta do Senhor na minha vida. Porque eu que tenho me sentido um pedaço, eu que tenho me sentido como aquele resto que é jogado do prato, aquilo que sobra e não se quer mais. Eu hoje ouvi que o Senhor me ama, e que o Senhor me valoriza, e que o Senhor me quer, ainda que nem eu mesmo tenha me querido mais. Volta hoje para Jesus. Entrega hoje tua vida para Jesus. Venha ser igreja com a gente. Venha estar no cesto, junto com outros tantos pedaços que estão sendo transformados. Receba Jesus hoje como teu único, eterno e suficiente Salvador. Faz uma aliança com Ele. Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu sou só um pedaço. Eu estou aqui, Senhor, eu sou só um caco. Eu estou aqui, Senhor, eu sou só um resto. Ninguém mais me quer, eu me sinto abandonado até por mim mesmo, nem eu mais acredito em mim. E o Senhor se importa de mandar o teu servo vir dizer que eu tenho valor para o Senhor, e que o Senhor me quer assim mesmo. Então, Senhor, eu te recebo, eu aceito, eu quero, eu faço agora uma aliança contigo, eu entrego minha vida para o Senhor. Eu vou não mais andar sozinho, eu vou estar no cesto. Pode me recolher, Jesus. Toma pelas tuas mãos. Escreve aí: pastor, eu hoje decido, eu quero estar no cesto, junto com os outros pedaços que o Senhor está operando, está renovando, está transformando. Eu quero ser tornado nova criatura. Eu quero ter um novo começo. Por isso eu entrego minha vida para Jesus. Escreve aí agora. Diga: pastor, eu quero poder orar com você. Eu quero ter contato com você. Nós, a igreja, o cesto, nós queremos abraçar você, nós queremos acolher você, nós queremos te dar o bem-vindo em nome de Jesus. Nós queremos caminhar contigo. Escreve aí agora. Diga: pastor, eu quero voltar.
Eu quero voltar para o cesto de onde eu nunca deveria ter saído. Faça isso agora. Enquanto esta música vai estar sendo entoada, faça isso agora. Escreve aí e vamos orar juntos.